Bom dia para todos, aqui é Elias Ramos, quem chegou de paraquedas nesse canal, é um canal evangélico, é um canal que fala de Deus, a gente estuda a palavra de Deus, e você que não é evangélico, esteja bem-vindo, porque Deus não faz a opção de pessoas, seja de qualquer religião. Aqui a gente só fala conforme exegesicamente dentro da Bíblia, ensinamos o que está dentro do contexto da Bíblia, tá? E meu nome é Elias Ramos no YouTube, tudo em minúsculo, porque tem outros Elias Ramos, então para fazer uma diferença, eu botei Elias Ramos em minúsculo, tá? A gente está estudando a carta dos Hebreus, a gente paramos no capítulo 10, agora vamos no capítulo 11, é bem grande. Eu vou ler, é sobre a fé, a natureza da fé. Mas antes vou orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu peço que abençoe, Senhor, essas pessoas que estão entrando no canal, estão vendo, mesmo que caindo de paraquedas, e outras que são assinantes. Vem abençoando suas famílias, seus pais, suas esposas, seus maridos. Vem abençoando seus filhos, seus tios e avós. Dê fé, fé de Cristo, fé nas coisas certas. E aqueles que tiver com algum problema de saúde, vem curando, Senhor, vem libertando toda ansiedade, toda angústia. Vem libertando, Senhor, meu Deus, em Teu nome. E também eu te peço que visite os hospitais, os abrigos, os necessitados. Venha dar o conforto. Levante pessoas para ajudar, consolar. Que o Seu Santo Espírito venha consolando. E também as cadeias, os presídios, aqueles que são dignos de ser libertos, sejam libertos, Pai. Em nome de Seu Jesus Cristo, é que eu te peço. Também te peço também que mande fogo lá em Brasília, Pai, nessa CPI, CPMI, não deixe aquilo esmorecer, não. Que a verdade venha à tona. Em nome de Seu Jesus Cristo. Que fala da natureza da fé. É um capítulo grande, fala de exemplo de fé, os patriarcas, Moisés, dá para até dividir isso aqui. Israelita em Canaã. Eu vou ver se leio até os patriarcas. Depois eu leio amanhã, para Light não ficar grande, de 23 em diante. Fala assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e convicção de fatos que não se veem. E é verdade. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E é verdade. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela. Também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído, acerca do acontecimento que ainda não se via, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vou parar aqui, depois eu dou a continuidade, porque é muita coisa para a gente estudar. Aqui fala, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. A gente vemos o Caim, ele ofereceu os frutos do campo. E Abel ofereceu uma novilha, né? Uma ovelha. Mais excelente, não foi por causa do animal. Nos estudos que a gente tem, sabe que Caim não escolheu
as primícias, boas coisas para oferecer a Deus, bons frutos, escolheu os piores. Por isso que ele teve a avareza na hora de oferecer para o Senhor Deus. Ele não escolheu os melhores frutos da terra. Ele escolheu os piores e deixou os melhores para ele. Então, isso aí não foi agradável diante de Deus. Que Deus que dá tudo. Dá a terra, dá o fruto, dá a chuva. Embora que naquele tempo era uma névoa, não tinha caído água ainda da chuva. Mas fortalecia a terra. Já Abel deu o melhor do seu rebanho. Então foi mais excelente. E Deus se agradou. Pela fé, Enoque foi taladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus a taladara, pois antes de sua talação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Como agradou a Deus? É indo na igreja, fazendo boas obras. Não, ele teve fé. É fé. A fé a gente não pode tocar, mas ela transforma o mundo. Foi pela fé, pela palavra de Deus que o mundo foi ser feito. Pela obediência da fé. Existe a obediência da fé. Não é só a fé, eu creio nisso, eu creio em Deus, eu creio, mas existe a obediência. Obediência à palavra, obediência aos bons costumes, a obediência a Deus. A obediência pela fé, ele encontrou testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, se torna galardador dos que o buscam, pela fé, e Deus abençoa aqueles que o buscam pela fé. Porque o homem não pode ser só um homem natural, nós somos homens espirituais. Nós temos o Espírito que vem de Deus. Corpo, alma e espírito. A mente é racional. O corpo precisa das coisas da terra, comer, beber, água, precisa defecar, precisa dessas coisas todas. Mas o corpo espiritual, o espírito, não precisa disso. O espírito fala das coisas de fé, que às vezes a mente racional não entende. Nós temos 3 corpos, corpo, alma e espírito, dentro de um corpo só. Então é isso aí. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via, sendo temente a Deus, olha, obediência da fé, temente a Deus é obediência da fé, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Como que ele condenou o mundo? Ele levou 120 anos para fazer a arca e testemunhando que haveria um dilúvio que ia varrer a terra, por causa da iniquidade dos homens. Esse foi o seu testemunho. Ele condenou o mundo. Você sabe que é construir uma arca nos moldes que Deus mandou, por divina revelação, e ficar 120 anos ele e a família dele construindo? Isso foi fé. Obediência da fé. Agora vamos continuar. Os patriarcas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Pátria, partiu sem saber onde ia. Então ele recebeu uma mensagem do Senhor, foi revelado que deveria sair da sua parentela e ir para um lugar que ia receber por herança. Quem teria tanta fé assim? Pela fé peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. E essa promessa não veio na época da sua vida. Ele só era abençoado por Deus, tinha gado, fortuna, mas não recebeu a herança quando estavam vivos. Porque só 430 anos depois que o povo dele recebeu, seus descendentes. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, do qual Deus é o arquiteto e edificador. A cidade é a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse, lembra?
Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançado da sua idade, porque esteve que fiel àquele que havia feito a promessa. Sara estava com 90 e poucos anos quando teve Isaac, e Abraão com 100 e pouco, com 100 anos, eu acho. Por isso, também deu aliás, já amortecido, que era Abraão, saiu uma posteridade tão numerosa como a estrela do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. São os judeus, né? Mas não é só os judeus. Aqui, a descendência de Abraão, que a Bíblia nos fala, tem a descendência carnal, que é os judeus, mas tem a descendência espiritual, que somos nós, somos os cristãos. Somos filhos de Abraão pela fé. Tá? A Bíblia declara isso nos Atos dos Apóstolos, em Paulo, nas cartas paulinas, até o próprio Jesus, que fala que viram do Ocidente e do Oriente muitos, e os filhos da herança serão jogados nas trevas exteriores por causa da falta de fé. E virão muitos de outros lugares para ocupar o lugar dos filhos que abandonaram a fé. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros, peregrinos sobre a terra. Receberam a promessa. Abraão recebeu a promessa, Isaac recebeu a promessa, Jacó recebeu a promessa, vendo de longe. Porque os que falam desse modo, manifesta estar procurando uma pátria, a nossa pátria celestial. Se na verdade se lembrasse daquela que onde saíram, teria a oportunidade de voltar. Mas agora aspira a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Portanto, ele preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem tinha dito, Isaac será chamado a sua descendência, porque considerava que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Aqui a gente sabe que Abraão teve Isaac com 100 e poucos anos. E Isaac era o filho da promessa. Mas ele teve fé. Ele esmolar Isaac. Foi uma prova. Não que Deus se agrada disso, mas Deus provou o coração de Abraão. E viu que o Abraão temia ele. Isso também seria algo figurativo que Deus faria com Jesus, daria o seu próprio filho. Só que Deus não poupou Jesus, deixou ele morrer na cruz e ressuscitar pelos nossos pecados. Mas Isaac Deus poupou. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiando sob a extremidade o seu brandão e adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez noção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem contra seus próprios ossos. Quando Moisés tirou o povo da terra do Egito, Deus, através de Moisés, né? Moisés foi o vaso, o instrumento. Os ossos de José foi tirado, porque 430 anos antes, José já tinha, pela fé, profetizado que o povo ia sair da terra do Egito e fez jurar seus descendentes que ia levar os seus ossos e ser depositado em Canaã junto com os seus pais. Pela fé, vou continuar, a live ainda dá para ir. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque vira que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Faraó, eles eram escravos no Egito, né? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A escravatura, Deus me fez lembrar, a escravatura dos egípcios no Egito
era um pouco diferente da escravatura daqui no Brasil. Eles tinham família, tinham casa, mas eram escravizados. Tá? Eles casavam entre si, tinham suas leis, era um povo, mas eram escravizados. Diferente da escravização que teve no Brasil e no mundo. Preferindo ser maltratados junto com o povo de Deus, usufruiu prazeres transitórios dos pecados. Porquanto considerou o pobre de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito e, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como que vê aquele que é invisível, como que vê a Deus. Pela fé celebrou a Páscoa e derramou o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse no primogênito dos israelitas. Isso aí quando ele veio, 40 anos depois, ao Egito e libertou o povo. E uma das pragas seria o exterminador, a última praga. E pela fé o povo sacrificou o cordeiro, botou o sangue na porta. Hoje o sangue na porta nossa é o sangue de Seu Jesus na nossa alma, na nossa testa, no nosso corpo. O sangue de Jesus. O obreiro da porta hoje somos nós. Não é uma madeira, não é uma pedra, mas sim nós, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Para o exterminador não nos exterminar. Pela fé foi atravessado o Mar Vermelho por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todos. Né? O povo de Deus, ele andou nos altos, nos lugares altos, ou seja, a mar se abriu e ele andou, foi dividido. Ali era para o povo de Deus, não para os egípcios. Eles tentaram e se afogaram. É assim, quando Deus faz algo sobrenatural, é pelo povo dele. Aí, é uma coisa, muitos dizem que é povo de Deus. Como os egípcios também achavam que era povo de Deus. Só que eles adoravam muito imagem. Né? E ali, embora que tinha um povo misturado entre os israelitas, que fugiu do Egito, que mais à frente na provação no deserto, se mostrou a tentações, eles foram poupados, o mar se abriu, mas os egípcios, que se dizia povo escolhidos, não foi. Então, há uma coisa bem que Deus faz distinção entre o que serve e o que não serve. Deus faz distinção. Aqueles que realmente servem a Ele, a Deus, e aqueles que não servem. Não basta dizer eu sou de Deus. Tem que servi-lo, na obediência da fé. Né? Pela fé ruíram as montanhas de Jericó, depois de rodeado por 7 dias. Isso foi Josué. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque colheu em paz os espias, e ela não era povo de Deus. Depois se tornou. E mais direi, certamente faltará o tempo necessário para referir que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefé, de Davi, de Samuel e dos profetas, quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, tiveram promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram violência de fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga o exército dos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obter superior ressurreição, que é na vinda de seu Jesus. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algumas gemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas, como João Batista, e de cabra, necessitado, aflito, maltratado, como João Batista, vestia de pele de cabra, de camelo, e Elias também. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra,
Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho pela sua fé, não obtiveram, contudo, concretização da promessa. Por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles serão aperfeiçoados junto conosco na vinda do Senhor Jesus. É isso que a carta de Hebreus nos fala aqui. Aqui termina o capítulo 11 de Hebreus. Aí eu disse que ia falar amanhã, mas deu para falar tudo hoje. Ler tudo hoje. É interessante. Quando a gente olhamos para trás, os heróis da fé, o que eles fizeram, dominaram o fogo, dominaram reis, reinos, venceram a morte, testemunha muito forte até o nosso dia. Muitos ficam como crente casca de ferida, quando o pastor toca um cajado, ou quando tem uma exortação. Hoje o evangelho, hoje em dia, a maioria das igrejas, com exceção de algumas, é evangelho docicado com a doçura do mundo. Aquele doce que destrói. A doçura do mundo. Eles estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Estão trazendo as coisas que não... As coisas contaminadas por dentro do povo de Deus. Eu estava vendo uma live do pastor Sandro. Isso não passa na televisão, né? Mas passa lá fora. Acho que foi na Califórnia. Ou foi em uma cidade dos Estados Unidos. Não sei se foi a Califórnia. Foi uma das cidades lá. Uma igreja que estava... A primeira vez ela foi destruída pelo fogo, depois reconstruída em 1772. Aí a última vez agora, esse pessoal dessa igreja, uma igreja tradicional, construída em 1772, grande, participou da parada gay, lá nos Estados Unidos. Aí depois que acabou a parada gay, o pessoal saiu, aí Deus ainda teve misericórdia. Não estava trovejando, o céu estava lindo, claro. Começou, o céu se abriu, um raio veio lá do céu, veio em cima da igreja, cortou ela no meio, pegou fogo, destruiu tudo. Já não tinha mais ninguém na igreja. Destruiu tudo até o chão. Deixou de existir. Será que ofenderam Deus? Trazeram o mundo para dentro da igreja? E Deus achou que aquela igreja que os seus ancestrais fizeram, lutaram e pregaram a palavra, hoje quem estava lá não era mais digno. Retrocederam na fé. E o céu estava limpo, eu vi o vídeo, o raio veio, mas não foi qualquer raio, foi como se fosse uma espada. Veio sobre a igreja, uma igreja enorme. Cortou ela no meio e pegou fogo onde todas as paredes desabou, o fogo consumiu, não tinha bombeiro, não tinha nada que podia impedir o fogo. Foi a cinzas. Deus ainda teve misericórdia que esperou eles sair dentro da igreja. Mas ainda a mão de Deus vai pesar sobre aquelas pessoas. Então, tem muita gente brincando com Deus. Nosso Deus é santo. O diabo, ele é astuto. Ele não vem com forma de diabo. Ele vem com as formas dessas coisas do mundo aí. Esses movimentos. Trazer um mundismo para dentro da igreja. Parada gay, show gospel. Não pensa que o show gospel é de Deus, não. Esse mundismo do gospel não é de Deus, não. O louvor que liberta vem do coração, não é esse mercantilismo de louvor que tem aí, que muita gente não é, nem cristão passa por cristão. Tem um aí que no tal Borges, não vou dizer o nome dele todo, para não ser processado. Olha o que deu. Tinha um outro cantor, mirim aí, que
também não vou dizer, ele virou travesti. A fé, a obediência da fé. Não é por ganhar dinheiro, ser mercantilista. Muitos se são mercantilistas. Se passa por ovelha, canta como maravilhoso, com exceções de alguns, né? Alguns eu sei que são servos mesmo. Mas vira mercantilista, canta com uma maravilha, parece estar louvando mesmo, mas aquilo tudo é carne. Primeiro tem que ter o fruto. Se o fruto é bom, a obediência da fé. Estamos perto da vinda do Senhor Jesus. Em breve ele virá. Vai julgar todos os segredos do homem. Todo oculto. Tudo aquilo que você faz, ou eu, seja lá quem for, fizer e não fala ao seu próximo, engana o seu próximo, que está convivendo com você confiadamente, engana seu pastor, engana sua comunidade, como lobo com capa de cordeiro, como também tem muitos ministros aí que não foi erguido por Deus, são lobos com capa de cordeiro para desviar a igreja, aqueles que têm fé. Mas fala que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos, mas os escolhidos têm o Espírito de Deus, não se deixa levar. Pode até se levar por um momento, mas depois o próprio Espírito de Deus toca e ele vê que aquilo ali não é conforme a palavra de Deus, não é conforme a obediência da fé. Não deixa tirar os marcos antigos, aquilo que foi conquistado pelos patriarcas da fé, a obediência, para movimentos loucos, movimento de globalismo, movimento de conformismo com esse mundo. Esse mundo está para perecer, está para ser desfeito. As cidades serão desfeitas com fogo, não mais com chuva. A vinda do Senhor Jesus virá para julgar os homens, segredos dos homens. Quando falo homem, é homens e mulheres. E separará o lado direito, os seus escolhidos, o lado esquerdo, os cabritos, aqueles que disseram que era de Deus e não era. Não fazia a vontade de Deus, sim fazia a vontade de Satanás. Tem muita gente dentro das igrejas fazendo vontade de Satanás, iludindo e sendo iludido, e levando aqueles que são fiéis a sendo tentados a fazer as mesmas coisas que eles. Buscar entendimento de Deus, fugir da aparência do mal, não tire os marcos antigos, que foi erguido pela fé de muitos, que mereceram testemunhando de Jesus Cristo. Não deixe o mudismo entrar na sua vida, já quem possa ter entrado na tua igreja. Procure outras. Mas não deixe o mudismo entrar na tua vida. Seja fiel até a morte. E alcançará a coroa da vida que o Senhor Deus vos dará. Ficai na paz, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra venha confortar os seus corações. Não esquece de dar o joinha, compartilhar e assinar o canal, para me ajudar a divulgar a palavra de Deus. Precisamos divulgar a palavra de Deus, a verdade. Deus de paz, Deus de amor, Deus de misericórdia abençoe todas as famílias. Que Deus abençoe todas as crianças, todos os idosos, todos aqueles que professam a fé em seu nome, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.